Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads down and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, think of it. I once was lost. Now I'm found. I'm free from condemnation. I believe one of these glorious days when the United Confederation Church goes together. Eu creio num destes dias gloriosos, quando esta Confederação Unida de Igrejas se reunir And the new Pope is brought out of the United States and put over there according to prophecy. Then they'll form an image like unto the beast. e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e for colocado ali de acordo com a profecia, então eles formarão uma imagem à besta. And I tell you, the true church of God will be drawn together. E eu lhes digo, a verdadeira igreja de Deus será juntada. The real true believers are Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, Nazarene, Pilgrim Holiness, whatever they'll be, will go together cemented by the love of God. Os reais, verdadeiros crentes da Metodista, da Batista, da Presbiteriana, da Pentecostal, da Nazarena, da Peregrina da Santidade, seja qual for, se juntarão e serão cimentados pelo amor de Deus. That'll make the body of the Lord Jesus Christ. Amen. All the believers. E aquilo formará o corpo do Senhor Jesus Cristo, todos os crentes. The agnostics and shallow-minded will be cast to one side. E os agnósticos e os de mentes nécias serão lançados de um lado. They'll go right on into the Confederation of Churches. Eles irão diretamente para a Confederação de Igrejas. I read the other day even the Assemblies of God went into the Confederation of Churches. E eu li outro dia, até mesmo as Assembleias de Deus foram para a Confederação de Igrejas. Oh my, after denial and evangelical doctrine to do so. Oh, que coisa! Tiveram que negar sua doutrina evangélica para fazê-lo. That's right, and all their Pentecostal signs and wonders, principle, they have to deny that to be in the Confederation of Churches. Correto. E todos os seus sinais pentecostais e maravilhas, princípios, tiveram que negar aquilo para estar na confederação de igrejas. Have to deny it. Oh, brother, to have prestige. Tiveram que negar isto, ó irmão, para ter prestígio. I'd rather, as I've said many times, lay on my stomach and drink branch water and eat soda crackers and be popular with God than to be His servant of God. Eu preferiria, como eu disse muitas vezes, deitar sobre meu estômago e tomar água do riacho e comer bolachas de sal e ser popular com Deus e ser servo de Deus. If I have the best friends this world is, if I have to compromise on my faith in the Lord Jesus Christ and His Bible.
do que ter o melhor que há, que este mundo dá, se eu tivesse que comprometer a minha fé no Senhor Jesus Cristo e na sua Bíblia. I believe this is the infallible Word of God and every word of it is right. Eu creio que esta é a infalível palavra de Deus e cada palavra dela está correta. Yes, sir. Sim, Senhor. Now, we'll watch them there how they was doing. Agora observaremos ali como estavam eles. They rejected. Eles rejeitaram. They come putting down their stones. Eles vieram colocando suas pedras. And they come to a place, they found a funny looking stone. E chegaram a um lugar que encontraram uma pedra de aparência esquisita. They couldn't use that stone, said that stone's no good. Eles não puderam usar aquela pedra. Disseram, essa pedra não é boa. And they kicked it off over the wheat pile somewhere. E eles a jogaram fora, em cima de um monte de ervas daninhas, em algum lugar. They couldn't use it, it looked funny. Eles não puderam usá-la. Ela tinha uma aparência estranha. And they tried to put their building up. E eles tentaram levantar o edifício. And they come around to a place and lay all the rocks and lay them down this way. E chegaram a um lugar e colocaram todas as pedras e as colocaram desse jeito. They come to a place they couldn't find out no stone to hit this corner. Chegaram a um lugar e não puderam encontrar agora nenhuma pedra para encaixar naquele canto. They kept on building and building and building. Eles continuaram construindo e construindo e construindo. And the building got up so far it couldn't go no farther. For they needed a cornerstone. E o edifício subiu até determinada altura. Eles não puderam subir mais, pois precisavam de uma pedra angular. And they looked through all the stones trying to find a cornerstone, but they couldn't find any. Eles olharam em todas as pedras, tentando encontrar a pedra angular, mas não puderam encontrar nenhuma. And the first thing you know, somebody went out in the weed pile, and the very stone they rejected was the chief cornerstone. Amen. E a primeira coisa você sabe, alguém foi até um monte de ervas daninhas, e a própria pedra que eles rejeitaram era a pedra angular principal. And that's what it is today, friends. E é assim hoje, amigos. Amen. The Methodist Church is all right. Tudo bem com a igreja metodista. The Baptist Church is all right. Tudo bem com a igreja batista. The Presbyterian Church, the Pentecostal, the Nazarene, the Pilgrim of Holiness, whatever it may be, they're all right. A presbiteriana, a pentecostal, a nazarena, a peregrina da santidade, seja o que for, tudo bem com elas. But the thing of it is, brother, they're rejecting the real cornerstone. Mas o problema é, irmão, elas estão rejeitando a verdadeira pedra angular. That's why the gospel hasn't gone to all the world through powers and signs and demonstrations. É por isto que o evangelho não foi para todo o mundo através da demonstração de poderes e sinais. It's because the denominations have cut out the very power of the phenomenal. É porque as denominações têm cortado o próprio poder de prodígio, Saying the days of miracles is past. dizendo, os dias de milagres passaram. There's no such a thing as divine healing. There's no such a thing as speaking with tongues. Não existe tal coisa como a cura divina. Não existe tal coisa como falar em línguas. There's no such a thing as anything supernatural. That was for a day gone by. Não existe tal coisa como sobrenatural. Isto foi para os dias passados. And you'll find out, brother, that every one of them that does that, they lay right up on the shelf as no more than organizations of lodges. E você descobrirá, irmão, que cada um daqueles que faz isso é colocado de lado. Eles não são mais do que organizações de lojas. They have a bunch of joiners. Eles têm um grupo de sócios, That's right. correto? But the Bible said they'd have a form of godliness, but would deny the power thereof. From such
just turn away. Mas a Bíblia diz, eles têm forma de santidade, mas negam o seu poder dos tais. Afasta-te. But as churches, they find out all these denominations has tried to build. Mas como igrejas, eles descobriram, todas estas denominações tentaram construir. They can't build on nothing less than Jesus Christ and righteousness. Elas não podem construir sobre nada menos que em Jesus Cristo e retidão. And if you receive Jesus Christ, and his boys say, "Oh, I've received Jesus." E se você recebe Jesus Cristo e diz que é tolice, diz, oh, eu recebi Jesus. If you receive Jesus, you receive something that tells you that this word of God is inspired. Se você recebe Jesus, você recebe algo que ele diz que esta palavra de Deus é inspirada. And he's the same Lord Jesus tonight, performing and doing the very same things that he said he would do. E ele é o mesmo Senhor Jesus nesta noite, realizando e fazendo as mesmas coisas que ele disse que ele faria. Or you haven't received the Lord Jesus. Amen. Ou você não recebeu o Senhor Jesus. You received some theology, but not the Lord Jesus. Você recebeu alguma teologia, mas não o Senhor Jesus. For when Jesus comes into your heart, there's something happens that you believe everything God says. Pois quando Jesus entra no seu coração, há algo acontecendo, pois você crê em tudo que Deus diz. Not only that, but you know it's so. Não somente isso, mas você sabe que ela é assim. All devils in hell come shaking away from you. You believe it, right? Todos os demônios do inferno não podem tirá-la de você. Ora, claro, você crê nela. God's done said so, and that settles it. Deus disse assim, e isso está estabelecido. When thus saith the Lord, you bank your hopes right there. Quando assim diz o Senhor, vem, você deposita suas esperanças bem ali. Live or die. Believe it anyhow. Para viver ou morrer, você crê nela de qualquer modo. You're ready to seal your testimony with your blood and hands. Or you believe it's the truth. Você está pronto para selar o seu testemunho com seu sangue a qualquer hora, pois você crê que ela é a verdade. You know it's the truth. For God has said so. Você sabe que ela é a verdade, pois assim disse Deus. And something within you knows it's the truth. E algo dentro de você sabe que ela é a verdade. But now if you just come in from an educational standpoint, Mas agora, se você simplesmente chega de um ponto de vista educacional, well, you might argue this and argue that and say this is not and that's not. e ora, você pode argumentar isto e argumentar aquilo e dizer não é isto e não é aquilo, We don't believe this and we don't believe that. e não cremos nisto e não cremos naquilo. You'll argue. Você sabe argumentar. Say, oh, well, I can't believe in such as that. Você diz, bem, não posso crer em tal coisa como aquela. Perhaps you hit the same thing and do all this around you. Arguing against God. Talvez você atingiu a mesma coisa em New Albany, nesta noite, argumentando contra Deus. Why is it? Por que isto? Listen a little farther and find out the prayer these people prayed. Ouça um pouquinho mais adiante. Descubram a oração que essas pessoas oraram. Said, why do the heathens rage? And the people imagine a vain thing. Disseram, porque bramam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Truly, Lord, of your Son Jesus. Verdadeiramente, Senhor, teu Filho Jesus. And grant thy servants E conceda a teus servos, when they pray with one accord. quando oraram em um só acordo, Say, grant thy servants the speak the word of God with boldness. disseram, conceda a teu servo que fale a palavra de Deus com ousadia, But stretching forth the hand of your Son Jesus to heal the sick. enquanto estendes a mão de teu Filho Jesus para curar o enfermo. Amen. God help us to have a prayer meeting like that.
Amém. Deus nos ajude a ter uma reunião de oração como aquela. That when they prayed, the building was shook where they were assembled together. E quando eles oraram, o edifício onde eles estavam reunidos estremeceu. Oh, my. Oh, que coisa! That's what we need tonight. Men and women with one heart and one accord like they was. Isto é o que precisamos nesta noite, homens e mulheres, de um só coração e um acordo, como estavam eles. They don't pay no attention to this or that or the other thing, but you're lost in Christ Jesus. Eles não prestavam nenhuma atenção a isto ou aquilo, ou em qualquer outra coisa, mas você está perdido em Cristo Jesus. My hopes is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. Minhas esperanças não estão edificadas em nada menos que no sangue de Jesus e na retidão. Whether a sun comes up tomorrow, whether it doesn't, we bind ourselves together with the oath before God that we'll serve the Lord Jesus and walk in His footsteps, regardless of the price. Se o sol aparecer amanhã ou não, nós nos unimos com um juramento diante de Deus que serviremos ao Senhor Jesus e andaremos nas suas pegadas, não importando o preço. Then you'll find a church moving on. Amen. Então encontraremos uma igreja se movendo. Amém. That neither is our salvation nor any other name, for there is no other name under heaven given among men whereby you must be saved. Amen. Disseram, e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A certain little lady that comes to this church, she isn't a member here. Uma determinada senhora que vem a esta igreja, ela não é membro aqui. She's a Methodist, but she loves us. Ela é uma metodista, mas ela nos ama. And she comes to the church. E ela vem à igreja. And another lady said, "Where are you going to church?" Call her up. E outra senhora disse, que igreja você frequenta? Telefonou para ela. I heard this. Eu vi sobre isto. Said, where are you going to church? Disse, onde, a qual igreja que você vai? Said, I'm going up to the Brown Tabernacle. Disse, eu estou indo ao Tabernáculo Brana. She said, you mean to go up there and hear that kind of doctrine, be sitting under such as that? Ela disse, você quer dizer que vai ali e ouve aquele tipo de doutrina, se assenta em tal lugar como aquele? So what kind of doctrine? Disse, que tipo de doutrina? Well, they brag too much about Jesus. Bem, eles fazem muito alarme a respeito de Jesus, About baptizing, using His name in baptism, using His name in everything else. sobre o batismo, usando o seu nome no batismo, usando o seu nome em tudo mais. For the Bible said, my brother, there's no other name under heaven given among men whereby you must be saved. Ora, a Bíblia diz, meus irmãos, não existe outro nome sob o céu dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Certainly. Com certeza. I tell you, brother, I'm not a fighter. Eu lhe digo, irmão, eu não sou alvoroçado. But I like to see any man, anywhere, anytime, by the Bible, prove that isn't right. Mas eu gostaria de ver qualquer homem, em qualquer parte, em qualquer tempo, através da Bíblia, provar que isso não está certo. Right. Correto? No matter what they say, you're crazy and everything else, doesn't make any difference. Não importa o que eles dizem, você é louco e tudo mais. Não tem nenhuma diferença. Standing in a bookstore the other day where I was going to buy some books. De pé, em uma livraria outro dia, onde eu ia comprar alguns livros. And a lady said, I wouldn't have them on my shelf. I don't sell them. E uma senhora disse, eu não os teria na minha estante. Eu não os vendo. Said one lady come by and bought them all out. Disse, uma senhora passou e comprou todos eles. She had 7 and this lady bought all them.
I guess she just wanted to get rid of it. And there was Eu acho que ela simplesmente queria se livrar deles e havia... the subject came up about divine healing. O assunto era sobre a cura divina. There stood two Methodist preachers and a Presbyterian. Ali estavam 2 pregadores metodistas e um presbiteriano. The Methodist preachers and Presbyterian preachers had taken up for me. Os pregadores metodistas e o pregador presbiteriano estavam do meu lado. Said, "You're right." Disseram, você está certa. When I went to leave, I wondered what. Quando fui sair, eu quis saber o que. Brother Shower was standing present at the same time. O irmão Sherry estava ali, de pé, presente na mesma hora. Brother Creech came in at the same time. O irmão Critch entrou na mesma hora. When they all began to move down, began to move around there a little bit, this Methodist preacher walked over and put his hands on my shoulder. Quando todos eles começaram a descer e começaram a se mover por ali um pouquinho, aquele pregador metodista se aproximou e colocou as suas mãos no meu ombro. He said, "Brother Branham, when you wasn't nothing but a kid, I come out on where you climbed up on a pole working with a pair of spurs on a dirty face." Ele disse, irmão Branham, quando você não passava de um garoto, eu fui até onde você subia em postes trabalhando, usando um par de esporas e com a cara suja. He said, "I know you taught divine healing." E disse, eu sabia que você ensinava a cura divina. And my poor old mother is laying in there with a kidney disease. E minha pobre velha mãe estava deitada ali com uma enfermidade no rim. Would never get well. E nunca ficava boa. She was laying dying. Ela estava deitada, morrendo. You come in and took off your spurs and tools and knelt in the floor and prayed for my mother. E você chegou e tirou as suas esporas e ferramentas e se ajoelhou no chão e orou por minha mãe. Weeks and then the doctor pronounced her perfect well. Uma semana depois, o médico disse que ela estava perfeitamente boa. Said that's been 23 years ago and she's perfectly sound and well yet today. Amen. Disse, isto foi há 23 anos atrás e ela está perfeitamente sadia hoje. I don't care whether it's my church or what it is. I believe. Não me importa se é da minha igreja, ou seja o que for, eu creio. Hallelujah. There it is. Aleluia! Aí está! Upon this rock I'll build my church and the gates of hell can't prevail against it. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Times may come and go and things may change, but the gospel of Jesus Christ will remain the same through all ceaseless ages. O tempo pode vir e passar e as coisas podem mudar, porém o Evangelho de Jesus Cristo permanecerá o mesmo através das incessantes eras. Upon this rock I'll build my church. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. What was that church? Que igreja era aquela? What rock was it? Que pedra, rocha era aquela? You ask the Catholic Church, Você pergunta à igreja católica. they say it's a big rock laying there. Eles dizem, era uma grande pedra, rocha que estava ali. The Catholic Church, the hierarchy sits on it tonight, upon this rock. A igreja católica, a hierarquia sobre a qual está assentada nesta noite, sobre esta pedra, Giving powers out to other churches, forgiving sins. dando poderes a outras igrejas, perdoando pecados. That'd be the Catholic definition. É isto na definição católica. If you come to find out, ask the Protestant, say, what was that rock? Se você quiser descobrir, pergunte ao protestante, diga, o que era aquela pedra, rocha? They say that was Jesus Christ was the rock. Oh, brother. Ele dirá, aquele era Jesus Cristo, a rocha. Ó irmão, What did Jesus say about it? o que Jesus disse sobre isto? Peter said, who do you say? He said, who do you say I am? Pedro disse, quem você diz? Ele disse, quem dizem que sou? He wasn't talking about himself. Ele não estava falando sobre si mesmo. He said, who do you say that I am? Ele disse,
Quem dizeis que eu sou? Some said you're Moses, and some say you're Elijah. Alguns dizem que tu és Moisés, e outros que tu és Elias. I said, but who do you say? Mas quem dizeis que sou eu? Peter said, thou art the Christ, the Son of the living God. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. He said, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has revealed it to you. Ele disse, bendito és tu, Simão Bar-Jonas, pois não tu revelou a carne nem o sangue. He never took some man's theology about it. Você nunca tomou alguma teologia humana sobre isto. He never learned it in a seminary. Você nunca aprendeu isto em algum seminário. But my Father, which is in heaven, has revealed it to you. Mas meu Pai que está no céu, tu revelou. And upon this rock, E sobre esta rocha, hallelujah, what rock? aleluia, que rocha? The spiritual revelation of God manifests himself to the individual. Hallelujah. A revelação espiritual de Deus se manifestando ao indivíduo. Aleluia. Upon this rock I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. When a man's ever born truly of the Spirit of God, Quando um homem é verdadeiramente nascido do Espírito de Deus, and from the crown of his head to the ends of his toenails has been changed by the resurrection power of the Lord Jesus Christ. do topo da sua cabeça até o fim da unha de seus pés, ele é mudado através do poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. And his own selfish ideas have faded away, and God has got complete control of that man. E suas próprias ideias egoístas desapareceram. E Deus tem controle completo daquele homem. He'll believe every written word of the Lord Jesus Christ and practice the same. Ele crê em cada palavra escrita do Senhor Jesus Cristo e praticará a mesma. Amen. On this rock, I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it. Amen. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. That'll make you feel religious, wouldn't it? Sure would. Isso te faz sentir religioso, não faz? Claro que sim. This is the stone that was set at all of you builders. Esta é a pedra que nenhum dos edificadores, And neither is there salvation in any other name than this name of the Lord Jesus. e nem mesmo há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome do Senhor Jesus. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me. What does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer. Praise His